Amém. Bom dia. Tudo bem? Graças a Deus. Para mim é um prazer, é uma honra poder falar novamente com vocês e poder trazer um pouco do que Deus tem compartilhado no meu coração. E a minha oração hoje é para que Ele fale também no seu coração. A minha oração hoje é para que você permita Ele falar ao seu coração. Minha oração é que você deixe essa palavra entrar no mais profundo do seu coração e deixe ela fluir. Deixe Deus fluir dentro de você. Amém? E eu queria falar um pouco com vocês, conversar um pouco no texto que está em Mateus capítulo 15, no versículo 29. Mateus capítulo 15, versículo 29. Mateus capítulo 15, versículo 29. Vamos ficar em pé? Versículo 29 diz assim: Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo, e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar, neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos. E os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. No capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Amém? Podem se assentar.
ele é um texto bem conhecido e Mateus deixa claro que Jesus aqui ele demonstra a divindade que ele tinha. Nós tivemos uma aula com o pastor William sobre cristologia e ele nos trouxe que Cristo é 100% homem e 100% Deus. As duas naturezas estão em Jesus. E esse texto deixa bem claro a divindade dele. Quando Jesus, vendo aquela multidão, ele pega aqueles pães, aqueles peixes e multiplica para alimentar 4.000 homens. Alguns estudiosos dizem que era aproximadamente 10.000 pessoas, se contássemos as mulheres e as crianças. Jesus ali alimenta 10.000 pessoas. E no versículo 32 do capítulo 15, quando diz que já faz 3 dias que eles estão comigo, fica claro que todo o alimento que eles tinham já havia acabado. Todo o alimento que eles haviam levado consigo provavelmente já havia acabado. Aquela multidão, aquelas crianças, aquelas mulheres, aqueles homens não tinham mais alimento. Mas mesmo assim, eles permaneciam aos pés de Jesus. Ninguém ali queria ir embora. E a primeira pergunta que eu trago: o que eles viam em Jesus? O que Jesus tinha que fazia aquela multidão permanecer aos pés dele, ouvindo os ensinos dele, mesmo sem alimento? Mesmo quando os pães já haviam acabado? Por que eles estavam ali ainda? E Jesus, vendo isso, vendo aquela multidão, diz que ele teve compaixão daquela multidão. E ali Jesus chega para os seus discípulos e fala: olha, precisamos alimentá-los. Não dá para mandá-los embora, porque eles vão desfalecer pelo caminho. Eles não têm mais alimento. E o lugar é deserto. Só que os discípulos chegam para Jesus e dizem: mas onde vamos encontrar pão neste lugar deserto? Pão o suficiente para alimentar tanta gente. Aproximadamente 10.000 pessoas. Só que é interessante que quando nós lemos essa passagem, muitas vezes nós não damos conta de que essa não é a primeira multiplicação dos pães. Tempos atrás, Jesus já tinha feito a mesma coisa. Tempos atrás, havia a mesma multidão aos pés de Jesus, com fome, passado dias. Jesus alimenta aquela multidão com pães e alguns peixes. Essa já é a segunda multiplicação de pães. E ainda assim os discípulos perguntam: onde encontraremos pão para alimentar tanta gente? Será que eles tinham se esquecido do que Jesus já havia feito há algum tempo atrás? Será que aqueles discípulos não se lembravam do que Jesus já havia feito? Ou será que tinham vergonha de falar para Jesus: olha, mestre, multiplica os pães aí? Lembra aquela vez? Faz igual de novo. Será que eles se esqueceram? Ou será que tinham vergonha de pedir para o mestre multiplicar novamente os pães? A questão é que Jesus ali eles tinham 7 pães, Jesus toma esses 7 pães e alguns peixes, que era tudo o que eles tinham, e ao partir, ele dá para os discípulos, que ao partir, ele dá para a multidão, e vai partindo, e quando eles veem, todos são saciados, todos são alimentados, e ainda sobram 7 cestos cheios de pães. Não há impossível para Deus, não há impossível para Jesus. E aqui ele mostra mais uma vez que ele é Deus. Ele mostra mais uma vez o seu poder, a sua glória e a sua divindade. Só que passa esse episódio, Jesus despede a multidão e ele e seus discípulos vão para um outro lugar. Acontecem algumas coisas, mas chega um momento em que Jesus chega para os discípulos, que é no capítulo 16, e Jesus diz assim para eles: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Quando Jesus fala, estejam atentos com o fermento, na cabeça dos discípulos, o que eles estavam pensando? Nos pães. Mas por quê? Porque mesmo sobrando 7 cestos cheios após a multiplicação, eles não levaram pães com eles. Os pães ficaram para trás. Os discípulos esqueceram todos os cestos de pães para trás. O texto diz no capítulo 16, no versículo 5, que eles esqueceram de levar pão. Se você ler essa mesma passagem no livro de Marcos, diz que eles tinham consigo apenas um pão, que estava dentro do barco.
Não, eles não tinham levado aquele pão. Então, a cabeça dos discípulos, a mente deles, estava focada no pão que eles esqueceram. E quando Jesus fala, estejam atentos com o fermento dos fariseus e dos saduceus, o que eles pensam? Ele está falando do pão que nós esquecemos. Olha a cabeça nossa. Esquecemos o pão. Então é óbvio que ele está falando do pão que nós esquecemos. E eles começam a conversar entre eles, começam a discutir entre eles por que esqueceram os pães. E Jesus, sabendo disso, vendo que eles estavam discutindo, Jesus olha para eles, fica imaginando o que Jesus estava pensando quando olhava para eles. E Jesus olha para eles e fala assim: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Esses 5 pães é a primeira multiplicação. Nem dos 7, que é a segunda multiplicação, nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E aqui a mente dos discípulos se abre e ali eles compreendem que Jesus não está falando do pão físico, do pão terreno, mas sim do pão espiritual. Ali eles compreendem que Jesus não está falando sobre o pão que eles esqueceram, mas sim do fermento, do falso ensino dos fariseus e dos saduceus. Quem eram os fariseus e saduceus? Era um grupo de judeus da época que tinham falsos ensinos, falsas crenças. E aqui Jesus alerta os discípulos sobre esses falsos ensinos, sobre essa falsa doutrina. E ele usa a analogia de fermento, porque nós sabemos, quando nós pegamos uma pequena quantidade de fermento e colocamos em uma grande quantidade de massa, o fermento ele tem poder de transformar aquela massa. Ele transforma o tamanho daquela massa, a textura e até o sabor daquela massa. Uma pequena quantidade de fermento tem um grande poder de transformar toda uma massa. E é isso que Jesus está falando, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Porque uma pequena quantidade, um pequeno falso ensino pode mudar toda a sua vida. Pode transformar toda a sua vida. Cuidado, estejam atentos. E os discípulos não estavam percebendo isso, achando que ele falava de pão. E aqui eu queria trazer para conversarmos 2 pontos. Com esse relato da multiplicação e desse fato de eles esquecerem o pão e não entenderem o que Jesus estava falando, eu queria conversar sobre 2 pontos. O primeiro ponto é de quantas vezes nós não confiamos na provisão de Jesus. Nós não confiamos, nós não nos lembramos do que Jesus tem poder para fazer. Nós somos rápidos em esquecer. Nós esquecemos muito fáceis. E nós não podemos julgar aqueles discípulos. Quem somos nós para julgá-los? Porque quantas vezes, quantas coisas Deus não fez em nossas vidas. Quantas multiplicação de pães Ele não fez em nós. Mas quando nos deparamos com um obstáculo, quando nos deparamos com a falta de pão, quando nos deparamos com a escassez, nós nos esquecemos do Cristo a quem nós servimos. Nós nos esquecemos quem está ao nosso lado. Ou como nós cantamos hoje, e como a Sara falou, quando vem a tempestade, quando vem a chuva, nós nos esquecemos de quem está conosco dentro do barco. Quantas coisas Cristo não fez e não faz em nossas vidas, e nós facilmente nos esquecemos. Deixamos de lado, não nos lembramos. E quando chega o obstáculo, quando chega a dificuldade, nós desfalecemos, quando chega a escassez, a falta de alimento, nós chegamos para Jesus e falamos, e aí? Onde eu vou encontrar, neste lugar deserto, pão suficiente para tanta gente? Sendo que aquele que proveu o pão, aquele que provê todas as coisas, estava ao lado deles, junto deles, caminhando com eles, vivendo com eles, muitas vezes 24 horas por dia, estava ao lado deles. Eles não percebiam, eles não entendiam Jesus, se esqueciam do que o próprio Cristo havia feito. Então que possamos estar atentos a quem está ao nosso lado.
E o segundo ponto é que muitas vezes nós nos perdemos nas preocupações, nos afazeres, e não vemos o que Ele está fazendo. Não estamos alinhados com aquilo que Ele está fazendo. E nesse momento que Jesus fala com ele sobre o fermento, a cabeça dos discípulos estava no pão terreno, no pão físico. A cabeça, a mente dos discípulos estava cheia de preocupações, cheia de afazeres, e não percebiam que Cristo estava falando sobre algo muito maior do que aquilo, do que simplesmente um pão físico. E quantas vezes nós não estamos preocupados conosco mesmo, com a gente mesmo, e nós não percebemos o que Ele está fazendo. Quantas vezes, nós muitas vezes estamos no nosso trabalho, preocupados com muito que tem que fazer, com tanta tarefa, tanta coisa, e não percebemos que Ele quer nos usar naquele lugar. Quantas vezes na nossa casa, na nossa família, nós ficamos tão ocupados com as coisas, tão ocupados com os afazeres, não percebemos o que Ele está falando conosco, que Ele quer nos usar. Quantas vezes estamos dentro da igreja, estamos aqui, muitas vezes preocupados com o ventilador, preocupados com o ar-condicionado, preocupados com o irmão que canta um pouco mais alto, mas não ouvimos a voz dele, não nos entregamos a ele, não participamos do que ele está fazendo, porque a nossa mente está preocupada demais com aquilo que ele não está fazendo. Muitas vezes nós perdemos Jesus, perdemos o dono da obra dentro da obra, nos perdemos em nós mesmos, preocupados com a gente, com o que vamos fazer, com o que está à nossa volta. E não percebemos aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está fazendo. Precisamos entender que a nossa vida não se resume a nós mesmos. Que vida com Deus não se resume à nossa vida. Que existe uma história muito maior, existe algo muito maior do que a nossa vida. E que Ele nos colocou para fazer parte. Ele está fazendo algo e Ele nos escolheu para fazer parte, para fazer junto com Ele. E nós muitas vezes nos perdemos fazendo no ativismo. E nos perdemos, não percebemos aquilo que Ele está fazendo. Eu queria ler com vocês em João, no capítulo 6, quem puder abrir. João, capítulo 6. A partir do versículo 22. Essa passagem de João é logo após a primeira multiplicação dos pães. Olha o que o texto diz, João capítulo 6, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças, ou seja, após a primeira multiplicação. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para o Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer, que Deus requer? Jesus respondeu:
A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhes: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Quantas vezes nós ficamos preocupados com o pão físico, com o pão terreno, enquanto do nosso lado está o pão espiritual, o pão celestial, o pão vivo que desceu do céu. Nesses textos fica claro, mais uma vez, que os discípulos se preocuparam com o pão que eles não tinham, que era o pão físico, e perderam de vista aquele que eles tinham, que era Jesus. Muitas vezes nós ficamos preocupados demais com o que nós não temos, preocupados demais com o pão, com o alimento, deixamos passar aquele que é Senhor de todas as coisas. Deixamos passar aquele que é Rei sobre todas as coisas. Qual é o pão que tem ocupado a sua oração? Qual é o pão que tem estado na sua boca continuamente? É o pão físico? É a preocupação? Ou é Cristo, a imagem do Deus invisível? Qual é o pão? O que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado as suas orações? Então, as nossas preocupações. Não está errado você se preocupar com o alimento. Não está errado você orar pedindo coisas, orar por alguma necessidade. Isso não está errado. A questão é quando o que ocupa a nossa mente continuamente não é Ele. O texto de Colossenses 1, que nós cantamos, a partir do versículo 15 diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Todas as coisas, em tudo, sobre tudo. Tudo foi criado para Ele, por Ele. E quantas vezes nós nos perdemos em nós mesmos, e Ele que é tudo, Ele que é o Senhor, deixamos passar. Não percebemos, não nos importamos, não abraçamos. Ele é sobre todas as coisas, Ele é sobre tudo. Quantas vezes Cristo multiplicou pão na sua vida? Quantos milagres Cristo não já fez na sua vida? E por que ainda nos esquecemos dele? Por que ainda nos perdemos
nos perdemos, não reconhecemos a grandeza dele, a soberania dele, quem ele é de fato. Será que podemos louvar o nome dele? Será que podemos engrandecer o nome dele? Será que podemos olhar para ele, não preocupados com pão, mas olhar para ele, para contemplar o pão vivo, para contemplar quem ele é? Será que podemos nos desfazer de nós mesmos e nos entregar para ele, porque tudo é para ele, tudo é por ele? Será que podemos parar de olhar para o nosso umbigo, parar de olhar para nós mesmos e começar a olhar para ele, tendo a certeza de que ele cuida de nós, tendo a real convicção que o pão não vai faltar, tendo a real convicção que ele é dono sobre todas as coisas, ele é Senhor e Rei sobre tudo? Quem é o teu Jesus? Quem que é o teu Senhor? Ele é sobre todas as coisas, e o pão não vai faltar, o milagre não vai faltar. E se porventura ele não abrir uma porta, se porventura ele não fizer o milagre que você espera, ele continua sendo Deus, porque ele não precisa da sua aprovação para continuar sendo Deus. Ele é Deus sobre todas as coisas, nós querendo ou não, acreditando ou não, ele permanece sendo Deus. A nós só cabe nos render, só cabe nos prostrar e glorificar o Deus que é vivo, que é santo sobre todas as coisas. A nós só cabe nos render e viver e experimentá-lo, vivenciá-lo todos os dias, continuamente, com intensidade, com entrega total, 100%. Vamos nos entregar a Ele, vamos nos render a Ele, reconhecendo a soberania, reconhecendo a grandeza, a glória, o poder que Ele tem. Porque só Ele possui esse poder. Somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar diante de Deus? Você pode se colocar em pé no seu lugar?